Esse homem venceu o Mike Tyson 2 vezes e mesmo assim ele acabou sem dinheiro, sem mansão e absolutamente nada. E até o final desse vídeo você vai entender tudo, a ascensão, a queda, os bastidores pesados e um detalhe que quase ninguém conta sobre a carreira de Evander Holyfield. Cara, eu sou apaixonado pelo mundo do boxe e quando eu falo do Holyfield pra alguém que não entende muito de boxe, a resposta sempre é a mesma. Ah, é aquele cara que levou uma mordida do Tyson na orelha? Isso me mata um pouco por dentro porque é reduzir a história do Holyfield e é falar como se fosse que o Ronaldo Fenômeno só teve lesão na sua carreira, é reduzir muito a carreira dele. E sem exagero, esse cara foi um dos maiores atletas do século XX, e a história dele é muito mais complexa, muito mais intensa, muito mais humana do que uma mordida na orelha. Mas aqui que vai a pergunta que vai ficar na sua cabeça enquanto você vê esse vídeo. Como um cara que faturou 230 milhões de dólares ao longo da carreira, terminou a vida leiloando os próprios cinturões de campeão? A resposta não é tão simples quanto parece, mas a gente vai chegar lá. Mas primeiro vamos voltar pro começo. Porque para entender como ele perdeu tudo, você precisa entender o quanto ele conquistou. E surpreendentemente, esse vídeo não é patrocinado pela Maximum, tá? Que eu sempre falo deles, mas dessa vez eu queria trazer um produto diferente que talvez você goste. Eu vou até botar uns takes aqui enquanto eu falo do Evander Holyfield pulando corda, cara. Porque corda é uma coisa que todo boxeador faz, o Evander Holyfield pulava a corda também. E o patrocinador de hoje é a Boiler, cara. Se liga isso aqui. Isso que você tá vendo aqui é uma caixa vermelha e dentro dessa caixa, numa abertura que parece um iPhone, uma casezinha de iPhone, eu tenho aqui revelado uma corda, cara, com rolamento, gripzinho que você pode colocar, e tem um rolamento perfeito que, mano, o bagulho aqui é louco. Pra quem quer pular corda de verdade e ter o melhor material nas suas mãos, cara, a Boiler produz as melhores cordas do mercado, com muita tecnologia. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer a loja de cordas deles. Tem cordas mais simples, mais baratas e cordas também muito fodas, assim, que é muito fora da curva. Se você utilizar o cupom FALA, você garante o seu desconto lá, obviamente, e também ajuda aqui o nosso canal também a monetizar um pouquinho mais. Mas eu honestamente recomendo muito as cordas da Boiler, é a corda que eu uso há mais de 2 anos. Gosto muito dela e recomendo toda vez. Já fiz vários vídeos aqui falando sobre o impacto de pular corda para os nossos corpos. Você que é boxeador provavelmente já sabe, então bora contar a história de Evander Holyfield. Evander Holyfield nasceu dia 19 de outubro de 62 numa cidadezinha lá do Alabama chamada Altamore. Ele era caçula de 9 irmãos e não tinha pai. O pai foi comprar cigarro, foi criado pela mãe e trabalhava como garçonete ali pra sustentar a família. Imagina, capota, realidade foda, a maioria dos boxeadores vem dessa mesma família, é impressionante, cara. E quando ele tinha 4 anos de idade, ele foi morar lá em Atlanta, que não é conhecido por ser uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos. Mas porra, a gente tá no Brasil, então também, né? Mas ele foi morar lá nos projetos habitacionais mais perigosos da cidade. A violência ali não era exceção, era a rotina do dia a dia, e foi lá também que mudou a vida dele pra sempre. Tinha um treinador chamado Carter Morgan, um senhor de 70 anos de idade que olhou pro garoto de 8 anos e falou: irmão, tu pode ser um novo Muhammad Ali. Imagina tu receber essas palavras, deve ser uma pressão do caralho, mas tudo bem. E o menino respondeu: mas eu só tenho 8 anos, cara. E o velho falou: você não vai ter 8 anos pra sempre. Porra, pesadíssima essa afirmação, foi quase uma profecia. Mas Evander Holyfield começou a treinar, começou a ganhar disposição e começou a ter uma carreira amadora. É natural, né, ter uma carreira olímpica, um boxe olímpico, pra depois ir pro profissional. São 2 tipos de boxe diferentes, mas é quase um caminho que foi trilhado por décadas. E o Holyfield, ele começou a subir de categoria amador como um furacão. Pra você ter uma ideia, o cartel dele, lá em 1900 e bolinha, ele tinha 160 vitórias e 14 derrotas no total. Ele ganhou medalha de prata nos Pan-Americanos em 83, lá em Caracas, e campeão de um dos maiores campeonatos nacionais dos Estados Unidos, que é o Golden Gloves. Mas é que veio o grande momento da carreira olímpica dele, né? As Olimpíadas de 84 em Los Angeles. E foi ali que todo mundo conheceu o Evander Holyfield. Não pelo jeito que ele ganhou, mas pelo jeito que tentaram tirar ele de lá. Isso aqui é uma das partes mais polêmicas desse vídeo, tá? E da história do Holyfield. Na semifinal, o Holyfield estava dominando o neozelandês Kevin Barry e nocauteou o cara. A luta tinha acabado ali. Só que o árbitro tinha chamado uma pausa, numa fração de segundos antes do golpe final cair. E ali ele desqualificou o Holyfield. Ou seja, ele tava dando o golpe e aí o árbitro deu aquela pausazinha, o golpe acertou o cara, não tinha mais como evitar, e desqualificou o Holyfield como se fosse um golpe legal. Pra você ter uma ideia, o público na hora começou
começou a vaiar, obviamente, e começou a jogar coisa da arquibancada. Mano, foi um dos maiores escândalos da história do boxe. A medalha de ouro daquela edição foi do iugoslavo Antoni Josipovic. E ele ficou constrangido com o que aconteceu, que convidou o Holyfield pra subir com ele no degrau mais alto do pódio. Cara, nem os boxeadores estavam acreditando no que tinha acontecido. O cara foi basicamente roubado dentro de casa. Tipo, uma loucura, talvez. Mas aquilo tudo foi uma demonstração de respeito que ficou na história. E o Holyfield foi com bronze nas Olimpíadas. E ele guardou muito daquela injustiça no peito, não como um rancor, mas como um combustível para sua carreira profissional. O profissional nasceu. Em 1984, o Holyfield estreou e deixou rastros de nocautes ali de si. Tinha uma técnica muito apurada, velocidade impressionante, um jogo de pernas que quase ninguém esperava de um peso médio pesado ali no começo da sua carreira. Ele subiu de peso leve para cruiserweight, né, a categoria de 86 quilos aproximadamente, e foi ali que ele começou a virar uma lenda de verdade. A gente chega no ano de 1986, ele tinha 12 lutas profissionais. O Holyfield recebeu uma chance de ouro, né, para um jovem de 12 lutas. O cinturão da WBA dos 86 quilos contra Dwight Muhammad Qawi. Qawi era uma fera do boxe, né? Apesar de estar numa categoria alta, ele só tinha 1,70 de altura. Mas o cara era explosivo, durão, era muito experiente e ele tinha mais nocautes que o Holyfield tinha de lutas. Então assim, com certeza o Holyfield estava entrando naquela luta como uma grande zebra. E naquela época, os rounds eram maiores. Foi uma batalha de 15 rounds. Meu irmão, eu não consigo aguentar nem 5 rounds de 2 minutos. Imagina 15 rounds de 3, é loucura. Então assim, foram dois guerreiros trocando tudo que tinham, mais de 2.300 socos naquela noite. Loucura. A Ring Magazine, que é uma das revistas mais famosas do mundo do boxe, chamou aquela luta como o melhor confronto da história da categoria de 86 quilos. E eu vou te falar que essa luta foi tão importante que até o atual campeão mundial, o Alexander Usyk, disse algumas vezes que é uma das lutas favoritas dele de todos os tempos. Então, com certeza, deve valer a pena para você assistir dentro de casa. Algumas lutas a gente não pode botar por direitos autorais aqui, mas se não colocar, cara, depois pega e vê essas lutas. E no final daquela luta, a luta acabou com decisão dividida, mais a favor do Holyfield, que se tornou campeão do mundo com 23 anos de idade e apenas 14 meses depois de ter tornado um profissional. E depois de vencer o Qawi nessa grande batalha, o Holyfield foi construindo um domínio absoluto de categorias. E para quem não sabe, o boxe tem 4 organizações diferentes que têm um cinturão: WBC, WBO, WBA e IBF. E o Evander Holyfield, ele dominou essa categoria do cruiserweight, 86 quilos, e se tornou um campeão indiscutível ali da categoria. Feito que até hoje se tornou uma grande referência por ser um dos primeiros a fazer. Pô, inclusive, eu sei que muita gente tem dificuldade para saber quando que tem luta. Obviamente, o Evander Holyfield se aposentou, não vai lutar mais, mas se você quiser saber quando que vai ter luta de boxe, quando que vai acontecer os eventos, você quer ter conteúdo exclusivo aqui do canal, a gente criou um grupo no WhatsApp para você participar da nossa comunidade, debater boxe e também ficar par dos grandes eventos. Eu sempre mando lá no seu WhatsApp, quando tiver luta, um aviso para você, e aí você pode ficar mais perto ali desse mundo e entender ainda mais da atualidade do mundo do boxe. E cara, a gente chegou aqui numa carreira que foi o grande salto da carreira do Holyfield. Com 25 anos de idade, ele tinha todos os cinturões da categoria. O Holyfield tomou uma decisão que a maioria das pessoas achou meio que loucura, né? Que é subir para os pesos pesados. O cara tava no 86 quilos e enfrentar caras acima de 100 quilos. E cara, como a gente sabe, peso pesado você não tem, você tem um mínimo, 100 quilos. Cara, qualquer coisa acima de 100 quilos é peso pesado, não tem uma categoria de 140 quilos. Então é uma decisão que coloca a sua vida em risco. Você tá lutando contra os caras mais fortes e mais pesados da categoria. E ele não foi ingênuo, tá? Ele foi bem científico. Ele chamou o fisiculturista Lee Haney, que foi multicampeão do Mr. Olímpia, você deve conhecer esse evento, né? O Ramon, nossa galera aí do bodybuilder brasileiro, para ajudar na montagem muscular dele. E ele começou a implementar métodos de musculação tradicional que os boxeadores da época nem adaptavam direito para os seus treinos. Era uma técnica muito nova para aquela época, né? Uma técnica de 1978. Ele subiu de peso não colocando gordura, mas sim colocando muito músculo. Tanto que o físico do Holyfield, cara, é um dos mais admirados pelo mundo do boxe. Eu sei que você ficou olhando o Holyfield, tem um pôster dele aí no seu banheiro, porque o cara, mano, tem um físico impressionante. E nesse caminho pro peso pesado, o Holyfield foi varrendo a concorrência. Nocauteou caras que nunca foram nocauteados antes, ganhou dos grandes nomes da época que talvez foi a maior época dos pesos pesados da história, dos mais difíceis,
categoria mais disputada. E naquela época, cara, só tinha uma luta que o mundo falava que mais queria, que era a luta do Holyfield contra o Mike Tyson. E essa luta aconteceu o maior choque do século da história do boxe. Talvez a luta que a galera mais lembra, se você coloca assim, tipo, pra quem não conhece boxe, talvez essa luta seja a luta que todo mundo menciona. Mas vamos dar o contexto dessa luta, né, pra você saber como chegou os dois boxeadores até aquele dia. O Tyson não chegou muito bem, porque o Buster Douglas tinha nocauteado o Tyson lá no Japão. O mundo tava meio que parado. Já o Holyfield, ele tava na primeira fileira esperando a vez dele e teve que redirecionar o foco, porque ele tinha que enfrentar o Buster Douglas primeiro. Então, antes da grande luta do Mike Tyson com o Holyfield, ele teve lá que em outubro de 1990 enfrentar o Buster Douglas, como se fosse um caminho até o Mike Tyson. Mesmo com aquela derrota, todo mundo queria bater no Mike Tyson, cara. Impressionante a luta com o Buster Douglas meio que passou ali de relance. Eu vou te falar que não ficou muito aquém, tá? No terceiro round dessa luta do Holyfield com o Buster Douglas, ele aplicou um direto perfeito que mandou o Douglas pro chão. E o Douglas não levantou daquela ocasião. E o Evander Holyfield passou o carro de novo, mais o campeão, e se tornou o indiscutível dos pesos pesados, e mais com uma categoria. Naquela época, o primeiro homem da história a conquistar o título de indiscutível em duas categorias de peso diferentes. Isso é muito raro de acontecer. Quem fez isso novamente no futuro foi o Terence Crawford, que conseguiu unificar em 3 categorias de peso diferentes. Mas em duas, cara, na prateleira você coloca o Holyfield. Então, quando ele voltou para sua cidade natal, ele voltou como herói. A cidade inteira decretou o mês de novembro como o mês do Evander Holyfield. E aí ele começou a fazer programa publicitário para Burger King, aparição em programa de TV. Ele tava no topo do mundo. O cara, pra você ter uma ideia, ele tinha o próprio jogo de videogame lá no Sega. Você pode ver lá que você luta com o Holyfield. É loucura. O cara era o maior astro do mundo do boxe. Mas aí a gente tem um ponto de virada importante, que foi uma luta que aconteceu em 92 contra Riddick Bowe, que era um jovem gigante, 1,96 de altura, olímpico, invicto, 27 nocautes em 31 lutas. Foi uma guerra épica, uma bela luta pra você assistir em casa, obviamente, depois. E pra você ter uma ideia de quão boa foi aquela luta, o 10º round foi eleito o round do ano. Mas o Bowe era grande demais, forte demais, jovem demais. E o Holyfield, pela primeira vez na carreira profissional, perdeu o cinturão. A derrota abalou muito ele, e ele foi honesto em entrevistas, falando que queria largar tudo, que não queria mais saber do mundo do boxe. É basicamente equivalente quando você bebe muito numa noite e você fala que você vai parar de beber. Mas no caso dele, ele ouviu a voz da mãe dele falando: cara, eu não criei covarde, tu vai voltar a lutar. No nosso caso, nossa mãe não fala pra gente voltar a beber. Então ele começou e voltou a lutar, obviamente, e teve uma revanche em 93 contra esse mesmo Riddick Bowe. E aí em 93 chegou a revanche contra o Riddick Bowe de novo. E no 7º round, no meio da luta, um homem, mano, veio do céu, no meio do ringue, e esse homem não era nenhum dos lutadores, cara. Era um cara que veio de fora e a luta ficou paralisada por 21 minutos. Cara, foi um caos, segurança, briga, confusão total. Parecia briga de estádio, assim, quando a galera do corner se mete, sobe no ringue, sobe em tudo e faz uma merda lá. E a luta perdeu um pouco do ritmo, né? Porque foram 21 minutos paralisados que fez os atletas recuperarem o fôlego no 7º round. E o Holyfield estava mais frio do que antes e acabou vencendo por decisão majoritária. Foi uma vantagem para ele. E ele entrou ali numa prateleira depois dessa revanche, que ele ganhou a luta, por um seleto grupo de 3 boxeadores na história a reconquistarem o título dos pesos pesados. Então ele conseguiu seu maior de todos os tempos perder e recuperar isso no futuro. Só que em 94 a carreira dele tomou uma situação inesperada. Depois de uma derrota pro Michael Moore, ele recebeu uma notícia que ninguém esperava, né? Que o Holyfield tinha uma condição cardíaca que os médicos disseram que ele deveria parar de lutar imediatamente. Ele teve que se aposentar, só que essa aposentadoria não durou muito tempo. Ele chegou a frequentar uma igreja evangélica, declarou curado por fé, convenceu a comissão do boxe que ele estava saudável, que alguma coisa, algum milagre tinha curado ele. Só que assim, isso sem respaldo médico algum, tá? E depois, mais tarde, ele começou a investigar a saúde e descobriu que o diagnóstico original estava errado. E ele nunca teve esse problema no coração. Os caras basicamente, mano, roubaram 1 ano da carreira do Holyfield. Roubaram muito da confiança e roubaram muito ali do que ele poderia ter sido naquele ano. É impressionante como os maiores pesos pesados de todos os tempos, todos eles tiveram uma pausa de pelo menos 1 ano na carreira. Seja o Muhammad Ali, o Mike Tyson, todos esses caras ficaram parados por algum determinado tempo do ano. E muitos deles tiveram esse caminho com a fé no meio da trajetória deles, né? Impressionante como a igreja pautou muito o momento da carreira desses atletas. Mas quando o Holyfield voltou, ele voltou muito determinado, e aí aconteceu
a luta do século, né? Depois de alguns anos esperando, né, aquela luta do século, depois que o Buster Douglas ganhou do Mike Tyson, finalmente, depois de vários anos, em 96, lá em Las Vegas, o Holyfield entrou com a luta contra o Mike Tyson. Naquele caso, ele entrou como um azarão, né, como uma zebra, porque o Tyson tinha acabado de ter aquela remontada dele. Ele tinha ido pra prisão, saído da prisão, já tinha reconquistado 2 cinturões que estavam ali no caminho dele, e ele já estava em auge de novo. Então assim, a gente já tá falando aqui de um Holyfield que estava voltando ao mundo do boxe contra um Tyson que já tinha voltado, já tinha dominado tudo. E naquela época era o auge do Mike Tyson, onde todo mundo lembra das melhores versões do Tyson, e todo mundo achava que o Holyfield ia ser massacrado. Só que o Holyfield tinha um plano. Ele entrou de uma forma bem estratégica, trabalhou muito no corpo do Mike Tyson e foi desgastando ele. A ideia é que ele chegasse no 11º round já com muito golpe acumulado no corpo e que o árbitro parasse a luta. E foi isso que exatamente que aconteceu. O Holyfield foi tricampeão dos pesos pesados e ao mesmo tempo um dos maiores momentos da história, uma das maiores zebras da história esportiva. E para quem não lembra, a mordida aconteceu na segunda luta. A primeira luta foi vitória do Holyfield. O Tyson ali, ele tava perdendo feio na revanche. E lá no 3º round, num clinch, né, ele fez algo que parou o mundo. Ele mordeu a orelha do Holyfield, ele literalmente arrancou um pedaço da cartilagem. O Holyfield saltou de dor e o público entrou em um delírio coletivo. Mano, o sangue escorrendo, loucura. O árbitro descontou 2 pontos do Tyson e mandou a luta continuar. Quem lembra dessa? Você lembra só da mordida? E é aí que vem a loucura, porque o Tyson mordeu de novo a orelha dele, dessa vez do outro lado, e aí sim a luta foi encerrada, cara. Tyson desqualificado, suspensão de 15 meses do mundo do boxe e uma multa de 3 milhões de dólares. O Holyfield, com a orelha ensanguentada, ainda teve a compostura de dar uma entrevista, falando que foi um jeito covarde de sair da luta quando ele tava perdendo. Cara, será que é possível a gente afirmar que o Holyfield, por ter ganhado 2 vezes do Mike Tyson, é maior na história do que o Mike Tyson? Deixa aí sua opinião nos comentários. A minha opinião é um pouco polêmica, talvez eu fale daqui a pouco. Mas lembra daquela pergunta que eu falei lá no início, que talvez esteja se perguntando agora? Como um homem que faturou na sua carreira 230 milhões de dólares acabou falido? A resposta tem 3 partes. Primeiro, a mansão. O Holyfield construiu uma mansão em Atlanta de 5.000 metros quadrados, com 109 cômodos. Cara, não tem nem família pra botar tudo isso aí, se bem que ele tinha 9 irmãos, né? Mas, mano, tinha pista de boliche, tinha cinema, 2 salas de jantar enorme e as iniciais dele no portão de ferro em dourado. Só que, mano, uma casa grande, obviamente, tem um custo de manutenção enorme, que era mais de 1 milhão de dólares por ano. Cara, é bastante coisa, né? Quando os grandes contratos pararam de chegar, a mansão virou um buraco negro. Em 2008, um banco lá dos Estados Unidos até entrou em uma ação contra o imóvel por uma dívida de mais de 14 milhões de dólares. Eles não estavam conseguindo pagar mais e iam pegar a propriedade de volta. E aí a gente entra na segunda camada, que são os negócios. Vamos dizer que o Evander Holyfield não é um dos melhores empreendedores, tá? Ele começou criando uma gravadora chamada Real Deal Records. E ele perdeu mais de 3 milhões de dólares nessa brincadeira. Depois ele foi se aventurar no mundo de uma rede de restaurantes. Perdeu nessa brincadeira mais 11 milhões de dólares. E aí ele falou, cara, restaurante não, mas eu vou criar um molinho de churrasco. Chegou a criar até extintor de incêndio. Cara, cada novo projeto dele, ele usava muito do prestígio e do marketing dele para abrir portas, mas faltava gestão e estrutura para sustentar. Enfim, a terceira camada ali foi a família dele. Ele teve 11 filhos com 6 mulheres diferentes, amigão. Tu sabe que isso aí vai vir, cara, uma obrigação de pensão alimentícia gigantesca. Segundo algumas apurações, passava de 500 mil dólares por ano para ele sustentar as 6 mulheres. O problema dele foi amar demais, né? Quem diria? Cara, não tinha o que fazer, era dívida de empresa, pensão alimentícia, essas coisas não tem negociação. Ele tinha que voltar a lutar, porque era a única coisa que ele sabia fazer. Dessa vez não pelo cinturão, pela glória eterna do boxe, mas sim por dinheiro para pagar as contas. Ele seguiu combatendo e lutando até os 48 anos de idade, com o corpo destruído, com comissões, com empresas e fofocas que, cara, a saúde dele não estava boa e mesmo assim ele continua subindo no ringue. E aqui que entra 2 fatores curiosos da carreira do Holyfield. Ele já enfrentou 2 brasileiros no ringue. Um você provavelmente sabe. O segundo, talvez você não saiba. O primeiro foi o nosso maior peso pesado da história,
o Maguila. Ele acabou amassando e passando o trator no Maguila. Mas é claro, cara, não dava pra se esperar, né? Enfim, essa luta aqui é incrível ver como o brasileiro chegou até lá, mas não tinha condição dele ganhar. Mas isso aconteceu quando ele estava mais novo. Ele chegou a lutar aos 48 anos de idade, tentando conquistar um título mundial ali novamente. Foi muito difícil e surpreendente, mas o que mais impressiona é que aos 58 anos de idade, ele subiu no Sings contra Vitor Belfort. Cara, isso aqui é loucura. Se você quiser assistir essa luta, você pode achar os melhores momentos aqui no YouTube. Eu confesso que é uma das coisas mais constrangedoras de assistir na vida. Vai ver um senhor de idade tomando um pau pra um cara que tava um pouco depois do auge. E assim, ele apanha muito feio. Dá até dó. Assim, não é uma boa experiência de assistir, mas enfim, ele enfrentou o Vitor Belfort. Não sei nem como o Vitor Belfort aceitou essa luta, se foi pelo dinheiro e tudo. Mas é realmente uma coisa que dá dó de assistir. Enfim, o tempo se passou e a gente tem um legado do Holyfield pra contar. Mesmo com algumas manchas na sua história, cara, ele é um dos maiores boxeadores da história de todos os tempos. Ele tá na lista do BoxRec como top 10 maiores boxeadores pesos pesados de todos os tempos. Primeiro campeão indiscutível na categoria Cruiserweight da história. Primeiro boxeador a ser campeão, né, indiscutível em duas categorias de peso diferentes. O cara tem um cartel absurdo de 57 vitórias, 10 derrotas e 2 empates. Ele é membro do Hall da Fama Internacional do Boxe, tem diversos cinturões e, obviamente, se eu pudesse recomendar uma luta pra você assistir depois desse vídeo, seria o Holyfield versus o Qawi, a primeira luta deles, que foi a luta que foi uma das melhores da história da categoria Cruiserweight, segundo a Ring Magazine. Mas assim, o que eu posso te falar é que o Evander Holyfield não foi só um boxeador, foi um homem que saiu de um projeto habitacional violento em Atlanta, foi roubado nas Olimpíadas, sofreu problemas cardíacos e, cara, apesar de ter sido um grande lutador, perdeu quase toda a sua fortuna por mal administração de carreira. E mesmo assim, quando você olha nos olhos dele, parece que ele não tem amargura, ele tem gratidão pela carreira. Porque esse é o verdadeiro negócio, né? Não são os cinturões, não é o dinheiro, mas sim o caráter que ninguém consegue tirar de você e o legado que foi construído. Falando aqui em grandes lendas do mundo do boxe, cara, tem uma lenda dos pesos pesados que provavelmente você não conhece, eu já fiz um documentário dele aqui, que é o Lennox Lewis, que talvez é um dos boxeadores dos pesos pesados mais apagados da história. E se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar do vídeo do Lennox também. Assiste o vídeo aqui, eu vou deixar os produtos do Mercado Livre, luvas de boxe, tudo que eu recomendo na descrição. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.